Se conseguir pagar o prato mais barato, eu lhe dou 1 ano de almoço grátis, disse o gerente. Pessoal, essa história é espetacular. Fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que vai servir de aprendizado para você e para sua vida. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like lá e compartilha o vídeo. Roda a vinheta. O senhor tem certeza de que está no lugar certo? Se conseguir pagar o prato do cardápio mais barato, lhe dou 1 ano de almoço grátis. Ele entrou devagar, com o chapéu de palha nas mãos, o rosto marcado pelo sol e a roupa simples de quem vem direto da roça. As pessoas pararam para olhar. Uns cochichavam, outros riam com deboche. Afinal, o que um homem com aquelas roupas tão humildes estava fazendo num dos restaurantes mais caros da cidade? O gerente se aproximou com um sorriso de canto e um olhar de quem subestima. O senhor tem certeza de que está no lugar certo? E antes mesmo de esperar resposta, soltou com ironia. Se conseguir pagar o pior prato do cardápio, eu deixo o senhor comer aqui de graça por 1 ano. As risadas se espalharam pelo salão. Alguns clientes olharam com pena, outros com desprezo. Mas o fazendeiro apenas baixou o olhar e respondeu com calma. Pode trazer o prato mais caro que você tiver. Naquele momento, ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Porque por trás daquela aparência simples, havia uma história que calaria todas as bocas e viraria uma grande lição de humildade e destino. E antes que eu te conte quem era esse homem e o que ele fez naquele restaurante, já deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir hoje é uma daquelas histórias que abalam o orgulho e mostram que a aparência nenhuma define o valor de uma pessoa. Prepara o coração, porque o final dessa história vai te deixar sem palavras. O salão inteiro parecia respirar arrogância. As risadas disfarçadas ecoavam entre as mesas de toalhas brancas e copos de cristal. O fazendeiro, com o chapéu ainda nas mãos, caminhava lentamente até uma mesa no canto. Seus passos firmes soavam como um desafio silencioso, mas ninguém percebia. Achavam que era apenas mais um homem pobre perdido entre ricos. O garçom hesitou em se aproximar. Olhou para o gerente, que apenas acenou com a cabeça, com um sorriso de deboche. Atenda o senhor, disse, enfatizando a palavra com sarcasmo. Mas cobre tudo adiantado. O fazendeiro apenas assentiu. Tirou do bolso um pequeno lenço amassado e de dentro dele algumas notas antigas. Quero provar o melhor que vocês têm, disse calmamente. O garçom o olhou de cima a baixo, tentando conter o riso. O melhor, senhor? O prato mais caro? Sim, o mais caro. O gerente de longe observava a cena com prazer cruel. Esse vai ser divertido, murmurou para outro funcionário. Vai sair daqui correndo quando ver o preço. Mas o que ninguém sabia é que aquele homem simples não estava ali por acaso. Não era fome que o tinha trazido. Era algo bem maior, algo que o destino parecia ter preparado há muito tempo. O pedido foi feito. O garçom voltou minutos depois, trazendo uma bandeja reluzente, o prato mais caro do cardápio. Um jantar de luxo que custava mais do que muitos ganham em 1 mês. O fazendeiro agradeceu com um leve aceno e começou a comer com calma, como quem saboreia não apenas a comida, mas o silêncio que provocava. Enquanto isso, nas mesas ao redor o burburinho aumentava. Olha só, o homem da roça vai deixar a conta para o gerente pagar. Aposto que veio aqui só para aparecer. Isso é o que dá deixar qualquer um entrar. Mas o fazendeiro não reagia. Seu olhar era tranquilo, profundo, e de vez em quando se perdia na janela, observando o reflexo da cidade iluminada lá fora. Havia algo nele, uma serenidade que contrastava com o luxo e o orgulho à sua volta. O gerente, impaciente, aproximou-se novamente. Então, o senhor está gostando? Perguntou com um tom provocador. Está muito bom, respondeu o fazendeiro com simplicidade. Ótimo, só espero que o senhor possa pagar. Afinal, como eu disse, o pior prato do cardápio garante 1 ano de refeições aqui, mas o melhor custa caro demais. O fazendeiro apenas sorriu. Dinheiro não é problema, respondeu com voz firme, olhando o gerente nos olhos. Por um instante, o salão inteiro pareceu silenciar. O sorriso do gerente vacilou. O homem que ele julgava um pobre coitado
Havia falado com uma confiança desconcertante, como quem sabia algo que ninguém ali sabia. Pois bem, senhor, disse o gerente, tentando manter o tom superior. Quando terminar, me procure no caixa. O fazendeiro terminou o prato, limpou a boca com o guardanapo. Levantou-se devagar e caminhou até o balcão. Alguns clientes se viraram para assistir, curiosos para ver a vergonha alheia. O gerente cruzou os braços, preparado para rir da situação. E então, vai me dizer que esqueceu a carteira? O fazendeiro olhou para ele e respondeu com calma. Eu nunca esqueço nada que tem valor. O gerente riu, irônico. Então, espero que tenha o suficiente para pagar. Mas antes que o homem simples dissesse qualquer coisa, a porta do restaurante se abriu. Um grupo de pessoas entrou. Homens de terno, mulheres elegantes, e ao avistarem o fazendeiro, se apressaram em cumprimentá-lo com respeito. Boa noite, senhor. Que surpresa encontrá-lo aqui. O gerente olhou confuso, o riso preso na garganta. O senhor o conhece? Perguntou a um dos recém-chegados. E o homem respondeu. Conheço. Ele é o motivo de todos nós termos esse emprego. O salão inteiro gelou. As risadas cessaram. O gerente empalideceu. Mas ainda não era hora de revelar quem ele era de verdade. O fazendeiro apenas ajeitou o chapéu, olhou para o gerente e disse com voz serena, o valor do prato, coloque na conta da casa. Silêncio total. O gerente não sabia se pedia desculpas, se ajoelhava ou se saía correndo. Os clientes olhavam desconcertados, sem entender como aquele homem simples, de fala mansa, conseguia ter tanta autoridade no olhar. Ele virou-se e caminhou até a porta e, antes de sair, lançou uma última frase que ecoou como um trovão. Nunca julgue um homem pela roupa, julgue pelo respeito que ele inspira, mesmo em silêncio. E saiu, deixando todos paralisados, sem saber que aquele seria o dia em que o orgulho de muitos seria quebrado. E o destino, mais uma vez, ensinaria uma lição daquelas que a vida faz questão de repetir. Mas calma, ainda não acabou. Você ainda vai descobrir quem era de verdade aquele fazendeiro e o que o levou até aquele restaurante. A revelação vai mudar completamente o sentido dessa história. Então, antes de eu te contar o desfecho, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora é forte demais para você esquecer. O restaurante inteiro estava em silêncio. Os talheres repousavam, as taças tremiam, nas mãos de quem ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer. O fazendeiro havia acabado de sair pela porta, devagar, calmo, com um olhar firme que parecia atravessar cada alma naquele lugar. O gerente, pálido, continuava parado sem saber o que fazer. As pernas tremiam. O que foi isso? Balbuciou ele, tentando manter o tom autoritário, mas a voz saía fraca. Um dos garçons, ainda sem entender direito, respondeu baixinho. Eu nunca vi ninguém olhar para ele daquele jeito. Era como se aquele homem tivesse poder sobre tudo aqui dentro. As pessoas nas mesas começaram a cochichar. Quem é esse homem? Será que é algum político ou algum milionário disfarçado? Mas ninguém sabia. Apenas uma certeza pairava no ar. Aquele não era um homem qualquer. Do lado de fora, o fazendeiro parou por um instante. O vento da noite soprava leve, e as luzes da cidade refletiam no vidro do restaurante. Ele respirou fundo. Havia algo em seu semblante que misturava calma e dor, como se cada ruga em seu rosto contasse uma história de humilhações antigas, de batalhas vencidas no silêncio. Enquanto isso, lá dentro, o gerente começou a andar de um lado para o outro, inquieto. Eu preciso descobrir quem ele é, dizia, batendo a mão no balcão. Ninguém fala comigo assim, ninguém me desafia desse jeito, mas o destino tem seu jeito curioso de ensinar humildade. Naquela mesma hora, um dos homens que havia cumprimentado o fazendeiro com respeito ainda estava ali, sentado discretamente numa mesa ao fundo. Ele observava o desespero do gerente com um meio sorriso, como quem sabia de tudo, mas não pretendia revelar nada. Você quer mesmo saber quem ele é? Perguntou o homem com voz calma. Claro, respondeu o gerente impaciente. Esse sujeito entra aqui vestido como um caipira, pede o prato mais caro e sai como se o restaurante fosse dele. O homem apenas inclinou o corpo para frente e disse, então espere
Amanhã você vai descobrir. E vai se arrepender de cada palavra que disse hoje. O gerente ficou sem reação. Era como se uma sentença tivesse sido dada. Naquela noite, ele mal dormiu. Repetia a cena na cabeça, o olhar sereno do homem, a postura tranquila, o silêncio poderoso. Algo naquele fazendeiro o incomodava profundamente. Era como se o universo estivesse lhe dando uma lição, mas ele ainda não tinha entendido qual. Na manhã seguinte, o restaurante abriu como de costume. Clientes, garçons, cheiro de café e pão fresco no ar. Mas algo estava diferente. O gerente parecia nervoso. Andava apressado, verificando tudo, como se esperasse uma visita importante. E ela veio. 2 carros pretos pararam em frente ao restaurante. Homens de terno desceram, abriram as portas e... de dentro do primeiro carro, saiu aquele mesmo homem simples do dia anterior, o fazendeiro. Mas dessa vez, havia algo diferente. A forma como os funcionários se alinharam, o respeito imediato no olhar de todos. O silêncio que tomou conta do ambiente. Era como se todos sentissem que estavam diante de alguém grande, muito maior do que pareciam imaginar. O gerente, suando frio, se aproximou, tentando manter o sorriso. Sim, senhor, que bom revê-lo. Veio almoçar novamente? O fazendeiro não respondeu de imediato. Olhou em volta, lentamente, como quem inspeciona algo que lhe pertence. E então disse apenas: hoje eu vim para conversar. O tom de voz era calmo, mas havia algo nele que fez o gerente estremecer. Era o tipo de voz que carrega poder sem precisar levantar o tom. Os outros funcionários pararam o que estavam fazendo. Ninguém ousava interromper. A tensão era tão forte que dava para sentir no ar, como um fio elétrico prestes a estourar. O fazendeiro caminhou até a mesma mesa onde havia comido no dia anterior. Sentou-se, apoiou o chapéu sobre a mesa e olhou fixamente para o gerente. Lembra do que você me disse ontem? Perguntou com um leve sorriso. O gerente engoliu seco. Disse o quê, senhor? Que se eu conseguisse pagar o pior prato, eu poderia comer aqui por 1 ano. E depois riu da minha roupa. Duvidou da minha palavra, zombou da minha simplicidade. O gerente baixou a cabeça corado, sem saber o que responder. O silêncio durou alguns segundos, longos, pesados, quase sufocantes. O fazendeiro então se levantou, pegou o chapéu e, antes de sair, virou-se mais uma vez para ele. Sabe o que é interessante? As pessoas acham que reconhecem grandeza pelo brilho das roupas, mas esquecem que o verdadeiro ouro está na alma de quem não precisa provar nada para ninguém. E saiu, deixando o gerente atônito, tremendo, com o coração acelerado e o rosto queimando de vergonha. Ele ainda não sabia, mas aquele seria o dia que mudaria completamente o rumo da sua vida. E no dia seguinte, quando finalmente descobrisse quem aquele homem realmente era, cairia de joelhos pedindo perdão. Você precisa sentir o peso dessa lição antes de ouvir o desfecho. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a revelação é de arrepiar. O que o gerente vai descobrir vai mudar completamente tudo o que ele acredita sobre aparência, humildade e destino. A manhã seguinte amanheceu pesada. O céu estava nublado, como se até o tempo sentisse o peso do que estava por vir. O gerente mal dormira. A cabeça latejava, a consciência o atormentava. Cada palavra dita no dia anterior ecoava em sua mente como um martelo. Se pagar o pior prato, pode comer aqui por 1 ano. Está no lugar certo? Aquelas frases ditas com tanto desprezo agora soavam como facas. Ele tentava se concentrar, mas algo dentro dele gritava que aquele dia não seria como os outros. E não foi. Por volta das 11 da manhã, os carros pretos voltaram. 3 dessa vez. Motoristas uniformizados abriram as portas, e de dentro saiu novamente o fazendeiro. Mas agora havia algo completamente diferente nele. Não era apenas um homem simples com roupa humilde. Havia uma presença, uma autoridade silenciosa. Atrás dele seguiam assessores, 2 seguranças e um homem de terno cinza, com uma pasta de couro na mão. O restaurante parou, literalmente. Garçons congelaram no lugar, clientes se levantaram e o gerente ficou branco como papel. O fazendeiro caminhou até o balcão,
O mesmo onde, no dia anterior, havia sido humilhado. Mas desta vez, o silêncio que o acompanhava não era de vergonha. Era de poder. Um poder que vinha de dentro, daquele tipo que não precisa ser mostrado para ser sentido. Ele colocou o chapéu sobre o balcão, olhou nos olhos do gerente e disse, com voz calma, porém firme como ferro, ontem você me julgou pela aparência. Hoje eu vim te mostrar o que está por trás dela. O gerente tentou sorrir, nervoso. Senhor, eu peço desculpas se fui grosseiro, O fazendeiro levantou a mão, pedindo silêncio. O advogado que o acompanhava abriu a pasta e tirou alguns papéis. Este restaurante, disse o advogado, num tom firme, pertence ao grupo Raízes do Brasil Gourmet, do qual o senhor Antônio dos Reis é o fundador, proprietário e presidente. O gerente arregalou os olhos. O nome parecia conhecido, mas ele nunca poderia imaginar, que o homem simples, com a camisa gasta e o chapéu de palha, era o dono da rede de restaurantes de luxo onde ele trabalhava. O chão pareceu sumir sob seus pés. Os funcionários se entreolharam boquiabertos. Um dos garçons deixou cair uma bandeja de nervoso. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. O fazendeiro, agora revelado como Antônio dos Reis, respirou fundo. Caminhou lentamente até o centro do restaurante e começou a falar. Eu cresci sem nada, dormi em chão de terra, comi o que a roça dava e ouvi muita gente rir da minha roupa, do meu jeito, do meu silêncio. Mas uma coisa eu nunca perdi, o respeito pelos outros. E ontem, aqui dentro, eu vi algo que o dinheiro não compra e que muita gente rica ainda não tem, humildade. Ele virou-se para o gerente, que agora estava com os olhos marejados. Eu vim aqui de propósito, continuou Antônio. Vim vestido como eu era antes de ter tudo isso. Queria saber se o meu restaurante ainda servia pessoas, ou apenas aparências. O gerente tentou se justificar, a voz embargada. Senhor Antônio, eu não sabia. Por favor, me perdoe. Mas o fazendeiro apenas balançou a cabeça. O erro não foi não saber quem eu sou. O erro foi achar que eu valia menos porque parecia pobre. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o som do relógio marcando os segundos. Antônio então fez um gesto para o advogado. Prepare o documento. O gerente olhou assustado. Documento? Sim, respondeu Antônio. Estou transferindo você para uma de nossas fazendas no interior. Lá vai aprender o que é trabalho de verdade, respeito e humildade. O homem começou a chorar. Caiu de joelhos implorando, por favor, senhor. Eu tenho família, eu não quis ofender. Antônio se aproximou, colocou a mão no ombro dele e disse, eu não quero sua demissão, quero sua transformação. Porque o mesmo Deus que me tirou da roça e me colocou aqui é o mesmo que está te dando uma nova chance. Aproveite-a. O restaurante inteiro aplaudiu. Alguns choravam, outros se emocionavam com o gesto. Aquele homem simples, que um dia foi humilhado pelo mundo, agora ensinava o maior valor que alguém pode ter, grandeza de alma. Antônio colocou novamente o chapéu, olhou em volta e disse, que este lugar nunca mais negue um prato a quem vem com fome, nem um sorriso a quem chega cansado, porque é fácil servir os ricos. Difícil é ter nobreza para servir os humildes. E saiu caminhando devagar, com o mesmo passo tranquilo de sempre. Lá fora o sol começava a romper as nuvens, como se o céu aplaudisse junto. O gerente nunca mais foi o mesmo. Na fazenda, aprendeu o valor do esforço, o poder da simplicidade e o peso das palavras que ferem. E anos depois, quando voltou ao restaurante, voltou de cabeça baixa, mas com o coração limpo. E quanto a Antônio dos Reis, ele continuou comandando seu império, com a mesma humildade, de quem ainda sente o cheiro da terra molhada ao amanhecer. Porque quem conhece o sabor da poeira nunca se embriaga com o gosto do luxo. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like, porque cada curtida é uma semente de humildade que se espalha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que anda julgando os outros pela aparência. Porque no fim, meu amigo, Deus disfarça a grandeza em simplicidade. Só para ver quem ainda sabe reconhecer um coração nobre antes de ver uma roupa bonita. Nunca subestime um homem simples, porque às vezes ele é dono do mundo e você nem imagina.
Até a próxima história.